como que esse país que veio do nada, que teve um início até em termos de descobrimento e de colonização similar ao brasileiro, acabou tomando uma rota tão diferente. Na opinião de vocês, qual foi o grande diferencial americano, ou os diferenciais, que levaram os Estados Unidos a se tornarem a potência que eles são hoje? Bom, diga aí, você começa e depois eu vou complementar. Eu vou começar sobre as coisas básicas com o meu enfoque da geografia. Então, quero trazer a geopolítica, mas tenho que fazer uma ressalva que não é o único fator. E quando eu falo de geopolítica, é óbvio que existem os fatores institucionais, os fatores culturais, os fatores da colonização, os fatores religiosos. Tem uma série de outras forças que fazem uma nação ser o que ela é. Mas eu trago a ênfase da geografia porque eu acho que é uma ênfase, uma perspectiva esquecida. E aí a diferença, como você colocou aí, acho interessante até essa maneira que você colocou, Bruno, de comparar com o Brasil. E a comparação geográfica do Brasil para os Estados Unidos não chegam nem de perto. E, na verdade, do ponto de vista geopolítico, é muito óbvio que os Estados Unidos se tornou quem se tornou. Porque os Estados Unidos têm a melhor combinação geográfica possível assim, do mundo inteiro. Dentro da geopolítica, alguns falam que os Estados Unidos é um império inevitável. Inclusive, não importa quem tivesse ali, que tipo de povo iria dar certo, dado a abundância. Questionável, porque mas... fica tanto perto da Europa como perto do... Porque é uma combinação da Ásia? de coisas. Clima, terra, rios navegáveis, hidrovias, geografia, plano, terra arável. A maior terra arável contígua do mundo. A maior quantidade de terra não explorada no hemisfério norte, que é a zona temperada, que é o lugar mais rico normalmente, onde tem o melhor clima. E tudo isso sobreposto à quarta maior bacia hidrográfica do mundo e a maior bacia hidrográfica da América do Norte, ou seja, os Estados Unidos têm a maior quantidade de águas, rios navegáveis do mundo, sobreposta à maior terra arável do mundo. E é um dos únicos países que tem um acesso bioceânico. E não é qualquer oceano, é simplesmente o Atlântico, que até 1990 era a maior rota de navegação do mundo comercial. A partir de 90 em diante, o Pacífico se torna. Se a gente olhar para o mapa do mundo e prestar bem atenção, e isso é muito curioso, você tem um grande continente que tem acesso ao Atlântico e Pacífico. É a Eurásia, que é a Europa de um lado e a Ásia do outro. E aí nós temos uma réplica pequena disso, que é a América do Norte. E dentro da geopolítica, né, do mesmo jeito que o Mackinder, que é um grande pensador de geopolítica, disse que quem controla o leste europeu controla o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, e quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Nós temos um outro desses conceitos que quem controla a América do Norte controla o mundo, porque a América do Norte é o único continente que tem acesso ao Atlântico e o Pacífico. E os Estados Unidos é o maior país da América do Norte. Além dos rios navegáveis, esse rio é o Mississippi, que eu me refiro, que corta os Estados Unidos de uma ponta a outra, você tem um monte de canais. E você olha para a costa americana, a costa leste, você transita ali na Flórida, próprio em Miami, você olha os canais ali que você consegue navegar perto de Nova York. Então, a costa inteira dos Estados Unidos ela é cheia de áreas navegáveis. E o meio de transporte mais barato é o marítimo. Além disso, os Estados Unidos, né, e a América do Norte, ela está isolada e protegida, porque ela está separada do resto do mundo. Isso não é pouca coisa. Uma guerra civil na história dos Estados Unidos, se você tivesse vizinhos próximos e grandes como China e Rússia e Europa, sempre tiveram que lidar com vários vizinhos, teriam interferido pesadamente na guerra e causariam problemas para os americanos. O fato deles estarem isolados e protegidos por 2 oceanos distantes de todo mundo e não terem milhões de fronteiras com vários países inimigos, permitiu que eles pudessem focar e se concentrar no seu desenvolvimento sem ter que se envolver com os problemas, sem ser ameaçado, sem ter que lidar com as guerras. E toda vez que os Estados Unidos vai lidar com uma guerra, não é ele indo lidar com uma ameaça existencial. Estão vindo invadir o meu território. Não, sempre ele vai lá na guerra dos outros, no continente alheio, e aquilo não está afetando a vida em Nova York, em Chicago. A vida segue normal, porque ele está seguro e está protegido.
a quantidade de recursos naturais que o país tem. Enfim, você tem uma condição geográfica que coloca os Estados Unidos numa vantagem assim incomparável com o resto do mundo. Isso é muito determinante e não é pouca coisa. E assim, posso falar mais disso, cada um desses detalhes. Quando a gente olha para a evolução, né, desse território, os Estados Unidos conseguiram transformar 13 colônias que não eram bem-sucedidas e não tinham como ser bem-sucedidas, porque era um pedaço de terra pequeno na costa, ameaçados pelos ingleses que podiam chegar de navio, e abocanhar um continente inteiro e transformar uma potência continental. Inclusive, né, a primeira etapa dessa evolução territorial é a compra da Louisiana, que é o território onde é o Midwest, que é a terra mais produtiva agrícola do mundo. E essa expansão continua até que eles chegam na outra costa. Uhum. E claro que tudo isso, se ficasse só daquele jeito, também não seria suficiente. E aí vem uma outra etapa dessa evolução, que é a construção do Canal do Panamá. Sim. Que é a conexão dessas duas costas e dessas duas potências. Para não ter que dar a volta lá no Estreito de Magalhães, eles fizeram um canal no Panamá para cortar muito o caminho e ligar um oceano ao outro. E um dos pensadores dessa ideologia, que é o Mahan, né, Alfred Mahan, que é um geopolítico que fala da potência marítima, que é um militar americano, ele fala, se a gente não conseguir conectar as duas costas, nós não seremos uma grande potência. Ele olha para os ingleses, para o Reino Unido e fala, os Estados Unidos pode ser uma grande potência e dominar o mundo se ele se tornar a potência marítima. E hoje os Estados Unidos usaram dessa vantagem geográfica e ainda geograficamente conseguiram ter acesso e controle ou uma predominância maior no que a gente chama dos as áreas de acesso comum. Então, que são os oceanos do mundo, o espaço sideral, o espaço aéreo e o cibernético. Então, a vantagem americana está consolidada de um jeito que eu diria, assim, seria muito óbvio que eles se tornassem quem eles se tornaram. E para finalizar e passar para o Oliver, na verdade, nós temos aqui no Brasil uma ideia que nós somos um país abençoado, que a nossa natureza é abençoada. Não que ela não seja, mas natureza abençoada é americana. Mas até antes de passar para o Oliver, um questionamento que eu deixo. Porque realmente, olhando hoje para eles, não tem vizinhos problemáticos, é só o Canadá e o México. Se você comparar com a China, que tem vários rusgas fronteiriças, ou com a Rússia, as saídas para o mar, por mais que a Eurásia tenha saída para os dois mares, dependendo de onde você está lá, você tem sempre um estreito te limitando. E às vezes dominado por um país que não é muito o seu amigo, né? Como, por exemplo, lá do Mar Negro, você tem a Turquia dominando o Bósforo e Dardanelos, faz parte da OTAN, para a Rússia não é a melhor coisa do mundo. Só que eles fizeram essa expansão. Eles saíram de 13 colônias para não ter vizinhos, praticamente, né? E talvez, dependendo do que fosse acontecer na história, o território poderia ser muito fragmentado. Eu queria até ver se o Oliver tem uma opinião que leve em conta características do povo ou da mentalidade deles. Até porque não é um único povo, né? Virou uma colcha de retalhos assim de várias culturas diferentes. O que você acha sobre isso? Mas eu concordo em todos os aspectos geográficos. Até acho difícil a gente, por conta dessa vantagem geográfica, que é intransferível, achar que vai ter um declínio e uma queda, mas a geografia deles vai continuar sendo abençoada dessa forma. Uhum. Eu só tenho um ponto que eu quero, só para não perder o que você falou. Eu usei a Eurásia como exemplo, mas assim, a Eurásia é um negócio monstruoso. Nunca vai ter uma única nação controlando, uma única unidade política controlando todo esse território para ter acesso às duas costas. É impossível. Então não tem comparação. A Eurásia ter acesso aos dois oceanos é quase que dizer, olha, não tem ninguém que tem, porque nunca nós vamos conseguir unificar a Eurásia. E aí os Estados Unidos, que é um território muito menor, porém gigante ainda, pode ser unificado. Tem poucos países no mundo que têm acesso a dois oceanos. Pouquíssimos. Eu acho que além do que o Reni disse, é importante, aliás, lembrar de um detalhe interessante. Quando a China entrou em guerra civil, essa instabilidade levou aos japoneses a invadirem no século XX, o que desestabilizou a China e foi um esforço gigante para expulsar os japoneses da Manchúria, para que a China pudesse se unificar novamente. E a ascensão chinesa, né, é um processo muito mais difícil do que a ascensão americana, porque logo, já ao dar o primeiro passo, né, nesse projeto de hegemonia mundial, a China
enfrenta uma série de resistências de grandes potências, seja o Japão, sejam os Estados Unidos, por meio do apoio das alianças que Washington construiu na vizinhança da China. Então, de certa maneira, a estratégia americana sempre tem sido atrapalhar a ascensão de outras potências, não na hora de se tornarem potências mundiais, mas já na primeira hora, né? Não é por acaso que os Estados Unidos optaram por derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, derrotar novamente a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque a percepção americana foi, corretamente, me parece, que a Alemanha poderia se tornar uma ameaça lá na frente, e a Inglaterra não, e a França não, né? Então, obviamente, os Estados Unidos utilizaram uma retórica de que estavam do lado da França e da Inglaterra por causa da democracia, mas tinha um outro lado. A Alemanha claramente tinha ambições mais amplas. Então, os Estados Unidos, nesse sentido, têm um privilégio enorme. A proteção dos dois oceanos. Além disso, vizinhos fracos permitiram que os Estados Unidos pudessem pensar sobre um projeto global em um momento em que ainda era um país muito fraco. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham uma frota comparável com pequenos países, de pequenos países europeus, né? 1890, etc. Uma guerra difícil. Os Estados Unidos derrotaram a Espanha na guerra sobre o domínio de Cuba. E a Espanha, naquela altura, já era também um país mais fragilizado. Então, por muito tempo, os Estados Unidos conseguiram crescer, se consolidar, sem fazer grandes investimentos na área militar. Os Estados Unidos se transformaram na principal potência econômica há um pouco mais de 100 anos atrás. Mas demorou até a metade do século até que os Estados Unidos se firmassem como principal potência militar. E como investimentos na área militar produzem pouco retorno social, tinha aí um privilégio enorme. As grandes guerras que os Estados Unidos travaram, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda, aquilo tudo veio bem depois, né? Outros países como a Prússia, a França, a Inglaterra ou a própria China tiveram que lutar uma guerra atrás da outra quando ainda eram potências menores, né? Então isso eu acho que realmente é aí um fator fundamental. O outro aspecto, só complementando, porque realmente o Reni trouxe aí fez um belíssimo resumo assim do que está atrás da ascensão americana, foi que o século XX, que realmente permitiu que os Estados Unidos pudessem se firmar como grande potência, foi um momento marcado pela briga dos europeus, né? Todos os projetos de dominar toda essa região fracassaram. Alexandre o Grande, Genghis Khan, Napoleão, Hitler, ninguém conseguiu, né, dominar, realizar aquele sonho de dizer tudo isso é meu. Então, a fragmentação produziu tensões permanentes, o que obviamente atrapalharam também o desenvolvimento dessas regiões e acabaram com que nenhum líder europeu pudesse ter um pensamento verdadeiramente global nesse sentido, né? Porque sempre havia alguém querendo, obviamente, evitar que pudesse haver uma hegemonia europeia. E a Ásia começou a entrar em declínio por uma série de fatores que, para mim, é algo fascinante, porque a Ásia dominou o cenário internacional por muitos séculos, né? A China era a principal potência por muito, ela só está buscando retomar esse espaço agora. Mas tomou uma série de decisões erradas. Uma delas é a grande aposta, não na questão marítima, mas a aposta em controlar mais terreno na Ásia e abdicar qualquer ambição, encerrar qualquer ambição de dominar os mares, né? A China se fechou, tinha um sistema político pouco aberto para inovação tecnológica, então acabou ficando para trás. Me parece que numa história alternativa, a China se abrindo mais, democratizando, havia tentativas, né, de democratizar o país. Tem uma belíssima história de vários jornalistas chineses visitando os Estados Unidos, uma espécie de Tocqueville chinês, né? Tocqueville francês que visitou os Estados Unidos e ficou maravilhado. E vários chineses também visitaram.
e levaram de volta para a China várias ideias sobre como abrir a sociedade chinesa, como integrar novas Na época tecnologias. do Mao já, isso aí ou não? Isso não, isso foi ainda no final do 14, século... bom, ao longo de séculos, mas ao longo do século XIX e na primeira parte do século XX, quando havia tentativas... A China chegou a organizar uma eleição democrática, o vencedor foi morto depois, pegando o trem para Pequim para assumir o poder. E aí começou a Guerra Civil. Então, só para dizer, os Estados Unidos também tiveram sorte. Se aproveitaram de um momento de bagunça, de certa maneira, sobretudo na Ásia. A economia americana, certamente, como várias outras economias europeias, se aproveitaram da escravidão, mão de obra muito barata, né, que trouxeram da África, acesso fácil a recursos, né, o carvão, que sempre foi um problema chinês, o carvão estava longe dos grandes centros urbanos. Mas aí também, obviamente, me parece a liderança e inteligência de uma série de pessoas que conseguiram articular uma Constituição que, apesar de hoje, a gente vai falar um pouco disso, eu acho que hoje a Constituição americana atrapalha os Estados Unidos. Ela é engessada e tem uma coisa quase sagrada, né? Só tiveram uma, que é uma coisa fascinante. Você olha a grande maioria dos outros países, refizeram a sua Magna Carta, a sua Constituição várias vezes. O que às vezes é bom, no caso americano, eu acho que hoje parte da explicação pelo drama interno, a polarização destrutiva, etc., é porque esse documento foi escrito há muitos anos, séculos atrás, e não se adequa mais à nova realidade, porque era um país menor. Demais. Mas, ao mesmo tempo, produziu uma estabilidade inédita na história humana. Aquele país nunca teve um golpe de Estado. Exatamente. Ao longo de séculos. É uma coisa Quase igual a gente. inacreditável. Não, inacreditável.